que aí eu tiro, beleza? Então essa primeira questão aqui era o seguinte, ó. Determine a razão entre as medidas abaixo. Aí observe que quando a gente fala aqui de razão, né? Quando a gente fala aqui, ó, de razão, a gente tem que sempre lembrar que a razão nada mais é do que uma divisão, né? Uma divisão entre dois números que geralmente a gente coloca na forma de fração. Então nessa letra A, aí onde a gente tem a razão entre 10 centímetros e 0,5 metros, então eu tenho, ó, a razão entre 10 centímetros, beleza? E 0,5 metros. Só que aí você tem que lembrar que razão tem que ser sempre colocado na mesma unidade de medida. Aqui nesse caso tem que ser a mesma unidade de medida. Então ou você passa tudo para metros ou você passa tudo para centímetros. É sempre mais fácil você passar usando multiplicação. Então nesse caso é muito mais fácil você passar de metro para centímetro, né? Porque aí você vai lembrar da relação que é o seguinte, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, beleza? Então aí o que a gente vai fazer? Se eu tenho 1 metro 100 centímetros, se eu quiser, no caso, meio metro, né? Obviamente aqui não precisa nem perder muito tempo. Se eu tenho metade daqui para cá, eu tenho que ter metade daqui para cá. Então, se 1 metro tem 100 centímetros, meio metro tem que ter, na verdade, 50 centímetros. Beleza? E aí, nesse caso aqui em cima, eu vou converter e a minha razão vai ficar o seguinte. 10 centímetros permanece, então 10 centímetros sobre 50 centímetros. Beleza? Aí nesse caso, o centímetro eu posso desprezar, eu não preciso do centímetro, beleza? Posso deixar para lá. E aí posso simplificar aqui também. Então nesse caso, eu posso simplificar aqui dividindo por 10 e dividindo por 10. Então a minha razão, nesse caso, vai ser de 1 para 5, ou 1/5. Não precisa colocar em decimal. Algumas pessoas me perguntaram se precisava colocar em decimal. Não precisa, certo? Pode deixar assim mesmo. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer, já que é rápido, vamos fazer aqui então a letra B, certo? A gente vai fazer aqui a letra B, já que é rápido. Então, ó, na letra B, eu tenho aqui o seguinte, 800 gramas, certo? E tenho aqui 2 quilogramas. Beleza? Essa conversão ainda é a conversão mais fácil de se fazer. Porque aí, quando você vai passar, por exemplo, de metro para quilômetro, ou quilômetro para metro, grama para quilograma. Esse casinho aqui, que a gente tem, esse casinho aqui, ó, ele vale 1000. Então, é como se eu lesse 2000 gramas. Né? Então, já fica mais fácil de converter. Então, 2 quilogramas é 2000 gramas. Né? Então, aqui eu teria o seguinte. 800 gramas, certo? Sobre 2000 gramas. Beleza? E aí, como está na mesma unidade, aí é só usar a simplificação. Tranquilo? Aí aqui a gente tira a grama, que não precisa, né? Eu já fico na mesma unidade para poder cortar. Simplifico por 100, que aí eu corto 2 zeros. E fico com 8 sobre 20, que eu ainda posso simplificar. 8 sobre 20, eu posso simplificar os 2 por 4. Beleza? E aí, beleza, Vitor? É isso aí, por 4. Então eu teria o seguinte, aqui vai ficar 2, vou botar aqui de uma outra cor, não sei se o amarelo está muito ruim para vocês aqui, deixa eu apagar, colocar ele de uma outra cor. Vai ficar 2 sobre 5, certo? E aí quem botou, exemplo, quem botou na letra A
0,2, que é a mesma coisa, e colocou 0,4 na letra B, tá certo também. Só não precisa, mas tá certo. Tá certo? Tá? Pode deixar em fração mesmo, não tem problema. É muito comum que a razão, de fato, a gente deixe em fração. Isso vai de questão para questão, mas pode deixar. Tranquilo? Beleza? Ficou claro a letra, o primeiro? Só relembrando aí o primeiro. Tranquilo? Eu vou fazer o segundo, que alguém me falou que ficou com a dúvida na letra B do segundo. Deixa eu tirar aqui. Quando eu fui fazer o segundo, ele não saiu aqui, tá? A questão não saiu aqui. Eu vou copiar ela aqui, a letra B. Deixa eu só achar a imagem aqui, só um minutinho. A letra B era a seguinte, deixa eu copiar ela aqui. A letra B, deixa eu colocar aqui. A letra B era a seguinte: 7x mais 5 sobre 4 igual a 8x sobre 3. Beleza? E aí é uma questão fácil, né? Questão tranquila, porque é uma questão de proporção, né? Eu tenho uma razão desse lado, tenho uma divisão desse outro, e eu tenho uma igualdade. Então, quando eu tenho uma igualdade de duas frações, o que eu tenho, na verdade, é uma proporção. E aí, basta aplicar a propriedade do produto dos meios pelo produto dos extremos, né? Então, eu multiplico esse com esse e multiplico esse com esse. Não importa qual você vai multiplicar primeiro, tá? Se é um lado, se é o outro, não tem problema nenhum qual lado você vai multiplicar primeiro. Então aqui vai ficar ó, 4 vezes 8, então eu vou ter aqui 32x. A propriedade diz que o produto dos meios, que é 8 vezes 4, né? Que é o 32, tem que ser igual ao produto dos extremos, que é essa multiplicação ao contrário aqui. Cuidado quando você for multiplicar, porque você tem dois termos separados por uma soma. Então, o que você tem que fazer? Multiplicar os dois termos. Então, você vai ter 3 vezes 7, que vai dar 21x, mais 3 vezes 5, que vai dar 15. Beleza? E aí é só resolver a equação. Vou pegar esse 21x e trazer para cá. Então, vou ter 32x menos 21x tem que ser igual a 15. Né? 32 menos 21 vai dar 11x igual a 15. Né? Esse 11 que está multiplicando, você vai passar dividindo, e aí a gente vai chegar à conclusão, né? Portanto, que esse x, deixa eu apagar. Vai chegar aqui à conclusão que o x é igual a 15 sobre 11. Beleza? E aí, nesse caso, também não precisa dividir, não tem simplificação, né? Porque 11 é primo, só divide por 11. E aí, quem tem dúvida de número primo, eu deixei um vídeo lá na página do Instagram sobre número primo. Beleza? Posso sim, Vitor. Qual é a parte que você quer que eu repita? Esse finalzinho, é? É só o final? Tá. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Depois de ter multiplicado, eu cheguei nessa equação, ok? Aí eu trouxe o 21 para cá, subtraindo, estava somando, então eu trouxe subtraindo, certo? Então fica 32 menos 21, que é 11, então 11x igual a 15, né? O 15 eu deixo, eu não mexo. Esse 11 que está multiplicando, eu vou jogar dividindo. 11 vezes quanto que dá 15? Então eu tenho que fazer 15 dividido por 11 para saber quanto é o x, né? Propriedade inversa. Um número que é multiplicado por 11 que dê 15, é só pegar o 15 e dividir pelo 11. Eu passo dividindo, certo?
aí não precisa simplificar. Pode deixar dessa forma, sem problema, você deixa assim mesmo. Tranquilo? Só simplifica quando der, não precisa dividir, pode deixar em fração. Tá bom? Vamos aqui para a questão 3. Né? Essa questão 3, a gente fez ela uma parecida aí naquela lista. Se eu não me engano, acho que era a idade do pai e do filho, era algo do tipo, tinha no caderno. É mais ou menos parecida com essa, beleza? E ele fala o seguinte, ó, a razão entre as massas de alumínio e de oxigênio na substância óxido de alumínio é igual a 89. Calcule as massas de alumínio e de oxigênio necessárias para formar 51 kg de óxido de alumínio. Beleza? Então ele fala que a razão entre... Eu acho que não é 89 não. Deixa eu ver se eu estou com a lista aqui. Eu acho que saiu errado. Eu acho que é 8 nonos. Deixa eu só conferir aqui na lista. Porque tem hora que fração não sai aqui. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Quem tiver com a lista... É 8 nonos, né, Vitor? Beleza. Aqui vamos consertar aqui, tá? Aqui, na verdade, não é 89. Aqui é 8 sobre 9. É porque no programa às vezes não sai fração. Mas valeu. Então é o seguinte, ó. A razão entre as massas de alumínio e de oxigênio na substância óxido de alumínio é de 8 para 9. Certo? Calcule as massas de alumínio e de oxigênio. Certo? Necessária para formar 51 gramas de óxido de alumínio. Bom, então o que a gente quer calcular? Ó, a gente quer duas coisas aqui. A gente quer a massa do alumínio, beleza? E que é a massa do oxigênio, que a gente não tem. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e chamar de X a massa do alumínio, beleza? Então a gente vai chamar de X a massa do alumínio. Eu vou botar só alumínio, porque não precisa, tá? E vamos chamar de Y a massa, no caso, de oxigênio. Certo? Então, o X vai ser a massa do alumínio e o Y vai ser a massa do oxigênio. Se você quiser usar A e O também, não tem problema, é só variar. Então, olha o que ele diz. Ó, a razão entre... razão. O que é razão? Na divisão? Então, a divisão entre as massas de alumínio e de oxigênio. Então, o que é a massa de alumínio? X. O que é a massa de oxigênio? Y. A divisão entre elas, então vamos colocar aqui, ó, X dividido por Y ou seja, é igual a 8 para 9. Beleza? Tranquilo a primeira? Então, ó, a razão entre a massa de alumínio e a massa de oxigênio. Então, a divisão entre x e y tem que dar 8 sobre 9, ou 8 para 9. Calcule as massas de alumínio e de oxigênio necessárias para formar 51 gramas. Então, eu quero que eu tenha um total, ou seja, somando a massa do alumínio com a massa do oxigênio, tem que dar 51. Então, ó, x mais y tem que dar igual a 51. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem duas equações com as mesmas variáveis. Beleza? Então, ele dizia que eu tinha que formar 51 gramas ou 51 gramas de óxido de alumínio e eu vou precisar de uma quantidade X de alumínio e uma quantidade Y de oxigênio para formar isso. Bom, como é que eu resolvo isso? Tem duas formas, eu ensinei as duas. Uma é, ou você substitui como? Eu vou fazer aqui só o começo, mas eu não vou terminar. Eu vou fazer de uma forma um pouco menor, certo? Que é você fazer o seguinte, você pega essa equação aqui, ó, da soma, e isola uma variável.
qualquer uma que você quiser. Pega o x e passa para o outro lado, isola o y, ou isola o y passando, ou isola o x passando o y, você que escolhe. Então vamos dizer que eu vou isolar o x, certo? Então vou ter, ó, x é igual a 51 menos y. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai vir nessa equação aqui de cima e vai substituir. Aqui onde tem o x, você vai colocar isso aqui, ó, 51 menos y, porque x é 51 menos y. Então você vai ficar com 51 menos y sobre y tem que ser igual a 8 sobre 9. Certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa equação e troquei o x por 51 menos y. Eu vou ficar com essa proporção aqui, que vai ser a mesma coisa da questão 2. O que você vai fazer? Produto dos meios, produto dos extremos. Tranquilo? Produto dos meios, produto dos extremos. Beleza? Aí o que você vai fazer? Resolve a equação, acha o valor de y, volta aqui para essa equação, substitui o valor de y que você encontrou e acha o valor de quem? De x. Antes de eu fazer o segundo método, me digam se vocês entenderam o que eu fiz até agora. Coloca aí um sim, se vocês entenderam ou se querem que eu repita alguma coisa, por favor. Antes de continuar. Entendido? Beleza. Beleza. Pronto. Tranquilo. Que bom. Então aqui ficou fácil. Se você quiser terminar daqui, você pode já fazer daqui mesmo e pronto, sem nenhum problema, você já consegue tranquilamente terminar essa questão fazendo daqui mesmo. Beleza? Eu vou fazer da outra forma que é um pouquinho mais rápido e que usa uma propriedade que quando tem três variáveis, né, o x, o y e o z, a gente acaba usando porque é mais fácil. Então eu vou apagar aqui só essa parte aqui, tá? E aí é o seguinte, a gente vai usar uma propriedade da proporção. Só que existem umas 3 ou 4 ou mais propriedades da proporção. Eu vou ensinar só uma porque com ela você consegue resolver. Na verdade eu já ensinei, eu vou só relembrar. O que você vai fazer? Você vai sempre colocar as variáveis uma aqui na frente da outra, certo? Como é que você faz isso? Simples. Se você pegar essa proporção aqui, ó, x está para y, assim como 8 está para 9. Se a gente fosse resolver, o que a gente ia fazer? Produto dos meios, produto dos extremos. Observe que eu vou multiplicar 8 vezes y. E a gente sabe que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se esse 8 tivesse aqui embaixo e esse y tivesse aqui em cima, não ia mudar em nada. Então, o que eu ia ter? Eu ia ter o seguinte, ó. Ia ficar da seguinte forma, preste bem atenção. X está para 8, assim como y está para 9. Beleza? Então, observe que eu não mudei a proporção. Continua sendo, ó, 8 vezes y e continua sendo x vezes 9. Aí o que eu vou fazer? Aqui embaixo ele não me disse que eu tenho que fazer uma soma. Então eu vou somar os dois de cima e vou somar os dois de baixo. Quando eu fizer isso, eu vou obter uma nova proporção. Então, ó, soma os dois de cima, então vai ficar x mais y sobre 8 mais 9. Certo? Eu não sei quanto é que vale x, eu não sei quanto é que vale y, mas eu sei quanto é que vale x mais y. Quanto é que vale x mais y? X mais y vale 51. Sobre, quanto é que vale 8 mais 9? 8 mais 9 vale 17. Beleza? 51 dividido por 17 dá 3.
Tranquilo? Ok? Então, o que, que é esse 3? Vamos relembrar. O que, que é esse 3 aqui, ó, que a gente encontrou? Vamos relembrar aqui, ó. Esse 3 que a gente encontrou é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, certo? Isso aqui, ó, é a constante. Alguém está com o microfone ligado aí? Desliga o microfone. É a constante. É só apertar o botãozinho para desligar o microfone. Desliga. Alguém que entrou agora, desliga o microfone aí. Ainda está com o microfone ligado. Aí. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Beleza? Então, vou até botar aqui, ó, constante de proporcionalidade. Aqui não vai dar o espaço, mas aí se você quiser anotar, vocês anotam aí, constante de proporcionalidade. O que que isso quer dizer? Que essas frações, né, essa fração aqui e essa fração aqui, ó, essa fração x dividido por 8 e essa fração y dividido por 9, elas têm que dar o mesmo valor. Que valor é que elas têm que dar? Elas têm que dar o 3. Beleza? Então a gente acha essa constante de proporcionalidade para descobrir quais são os valores dessa razão. Então, o que, que eu tenho aqui agora? Eu tenho isso, ó. X, opa, deixa eu apagar aqui. O que, que eu tenho aqui, ó? X está para 8, assim como, ou x sobre 8, é igual a 3. Beleza? E a outra fração, que seria y sobre 9, também tem que ser igual a 3. Certo? E aí, o que, que eu tenho de conclusão? Qual vai ser a minha conclusão aqui final? Esse 8 que está dividindo, eu trago para cá multiplicando. Ó. Se você ficar na dúvida, lembre-se sempre que esse 3 aqui é a mesma coisa que 3 sobre 1. É 3 dividido por 1. E aí você faz o meios pelos extremos. Beleza? E aí você vai ter, ó, x vezes 1. Né? Deixa eu colocar aqui do lado. Que é x. Beleza? E 3 vezes 8, que é 24. Certo? E aí, a mesma coisa aqui desse lado. Ó. Pega esse 9, passa multiplicando. E aí, eu vou ter aqui, ó, y igual a 9 vezes 3, que dá 27. Se você fez pelo outro método, certo? Se você fez aí pelo outro método, você vai chegar nesses mesmos resultados. Aquele método que eu parei no caminho e tudo, você vai chegar nos mesmos resultados. Esse método ele acaba sendo um pouco menor. E ele é mais usado quando a gente tem três variáveis. Como a gente fez alguns exemplos em outro momento. Certo? Então ele é um exemplo, é uma propriedade bem usada para quando a gente tem 3 variáveis. Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Ficou alguma dúvida? Deu para entender, beleza aí? Coloca um sim aí, coloca um ok só para eu saber. E quem está com o microfone ligado, é só apertar o botãozinho do microfone para desligar, tá? É bom desligar porque senão fica mudando a tela. Com qualquer barulho que apareça, fica mudando a tela para quem está com o microfone ligado. Eu acho que é Tiana, né? Que entrou agora. Tá aparecendo aqui? Acho que é Tiana. Tá com o microfone ligado.
É só apertar o botãozinho. Tem um botãozinho do microfone. Aí você aperta o botãozinho do microfone. Que ele desliga. Pronto. Vamos lá aqui. Então, beleza, né? Tranquilo aí a questão 3. Vamos aqui para questão 4. A questão 4, a gente já vai ter uma questão de divisão proporcional. Certo? Deixa eu ver se desligou aqui. Estão me ouvindo, né? Vamos lá. A questão 4, a gente vai ter uma questão de divisão proporcional. E nesse caso, a gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos de divisão proporcional. A divisão direta e a divisão indireta. Perdão, a divisão diretamente proporcional e a divisão inversamente proporcional. Essa propriedade que nós fizemos a questão anterior, ela vai ser inclusive uma propriedade que vai servir para esse modelo de questão, certo? Então vamos ler aqui primeiro. Ó. 3 trabalhadores devem dividir R$ 1.200 referentes ao pagamento por um serviço realizado. Eles trabalham 2 dias, 3 dias e 5 dias, respectivamente, e devem receber uma quantia diretamente proporcional. Então aqui, ó, a gente já tem aqui a ideia. Deixa eu colocar aqui, toda vez eu esqueço. A gente já tem aqui uma ideia, ó, de diretamente proporcional. Tá certo? Então, ele diz que esse tem que ser diretamente proporcional ao número de dias trabalhados. E a pergunta é quanto deverá receber cada um. Ok? Então, o que eu entendo como direto? É que aquele cara que trabalhou mais dias, obviamente ele vai receber mais. Ou seja, a parte que cabe àquele que trabalhou 5 dias tem que ser maior do que a parte que cabe àquele que trabalhou 3, que tem que ser maior do que a parte daquele que trabalhou 2 dias. Então a gente já diz aqui no começo, né, que nós temos 3 trabalhadores, certo? E aí nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós não sabemos quanto cada um recebe. A gente só sabe que os 3 juntos vão dividir R$ 1.200. Então a gente vai escrever primeiro o seguinte: a quantia do trabalhador, do primeiro trabalhador, eu vou chamar de X, mais a quantia do segundo trabalhador, eu vou chamar de Y, mais a quantia do terceiro trabalhador, que eu vou chamar de Z. Os 3 juntos têm que receber R$ 1.200. Certo? Então, os 3 juntos, 1.200. Vamos fazer na ordem que está aqui, que é a ordem que está no problema lá. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, o primeiro trabalhador recebe diretamente proporcional a 2. Beleza? Então, você vai fazer ó, X. Diretamente, você já coloca logo, lembra da divisão. Certo? X dividido por 2. Beleza? O segundo, diretamente proporcional a 3. Então, você coloca Y sobre 3. Certo? E o último, que é Z, diretamente proporcional a 5. Certo? Como é proporcional, a gente sabe que proporcional é uma igualdade de frações. Certo? Então, é a igualdade dessas frações. Então, x está para 2, assim como y está para 3, assim como z, tá? Que é z, vou puxar aqui um pouquinho, o z está para 5. Tranquilo? Se você quiser botar A, B e C também, muita gente coloca A, B e C, não tem problema. O que é o objetivo aqui? Claramente descobrir qual é a parte x, qual é a parte y, qual é a parte z. Observe que do jeito que está formatado aqui o nosso problema, com as 3 variáveis em cima, a gente já consegue usar a propriedade da questão anterior.
que foi somar os 3 de cima e somar os 3 de baixo. Por quê? Quando eu faço isso, eu quero encontrar a constante de proporcionalidade. Sempre que você quer encontrar a constante de proporcionalidade, é mais fácil. Para fazer esse tipo de questão é mais fácil. Não você vai ter que ficar fazendo um monte de substituição dentro da questão. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a propriedade que nós usamos na questão anterior. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou somar os 3 de cima, beleza? Então, vai ficar x mais y mais z sobre 2 mais 3 mais 5. Certo? E aí, como é que vai ficar? X mais y mais z, por mais que eu não saiba quem é x, quem é y, quem é z, eu sei que a soma vale 1.200. Dividido por 5 e 3, 8, 8 e 2 dá 10. Né? E aí, eu vou cortar um zero com um zero, vou ter 120 dividido por 1, que vai dar 120. Certo? Lembrando, quem é esse 120? É a constante de proporcionalidade. Aí o que você vai fazer agora? X está para 2, tem que dar 120. Y está para 3, tem que dar 120. Z está para 5, tem que dar 120. Então você teria, ó, X está para 2, tem que dar 120. Beleza? Y está para 3, tem que dar 120. E Z está para 5, tem que dar 120. Aí acabou, você consegue resolver e matar as 3 respostas aí. Certo? Vamos fazer aqui? Então aqui eu vou ter o quê? X vai dar quanto? Passa esse 2 multiplicando. O dobro de 120 dá 240. Beleza? O Y vai dar quanto? O triplo de 120, 360. E o Z vai dar quanto? 5 vezes 120, que vai dar 600. Beleza? Observe que quando você somar aqui, ó, 360 com 240 dá 600. 600 mais 600 dá 1.200. Certo? Essa é uma forma de você fazer, que você vai poder replicar isso para fazer com a divisão inversamente proporcional. Só que com a divisão inversamente proporcional, esse caminho ele pode ficar mais extenso. Ele pode ficar muito longo. Então eu vou ensinar uma outra forma de fazer que algumas pessoas preferem, acham mais fácil, tá bom? Mas para o diretamente proporcional é fácil fazer porque não envolve fração. O inverso ele dá mais trabalho. Então vamos fazer aqui do outro método que seria o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, tá? Bom, você vai fazer o seguinte, presta muita atenção. Você sempre vai começar procurando quem é a constante de proporcionalidade, que foi o que nós fizemos, certo? Que deu o 120. Só que sem usar essa propriedade, certo? Sem usar essa propriedade que a gente usou agora. Eu só mostrei que a propriedade vale, então se você quiser usar ela, pode usar. Eu vou ensinar de uma outra forma, que é o seguinte, presta bem atenção, ó. O nosso objetivo é achar a constante de proporcionalidade. Eu vou chamar essa constante de K. Tá certo? Ok. O que você vai fazer agora? O que foi que nós fizemos quando a gente achou o 120? Eu não peguei x sobre 2 igual a 120, y sobre 3 igual a 120, z sobre 5 igual a 120. Eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ser igual a K. Então, eu vou botar aqui em cima. Ó. Vai ficar x sobre 2 tem que ser igual a K. Y sobre 3 também tem que ser igual a K. E Z sobre 5
também tem que ser igual a K. Certo? Qual é o nosso objetivo? Colocar todo mundo em função de K. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer o seguinte. Faça esse 2 multiplicando. Então x vai ser igual a 2K. Y vai ser igual a 3K. E Z vai ser igual a 5K. Certo? Aí muita gente vai dizer, professor, mas aí eu fiquei com K, e aí o que eu vou fazer? Você vai pegar esses valores e vai jogar nessa equação aqui, ó. Vocês viram que eu não usei essa equação, ó. Eu vou usar ela agora. Porque o que diz essa equação? Que x mais y mais z é 120, perdão, é 1200. Mas quem é x? X é 2K. Então eu vou ter 2K mais. Quem é y? Y é 3K. Então mais 3K mais. Quem é z? É 5K. Igual a 1200. Certo? 5K mais 3K mais 2K vai dar o quê? 10K, né? 10K igual a 1200. Passa o 10 dividindo, ou se você preferir, você já pode, já que é uma multiplicação, tirar um zero aqui e um zero aqui, né? Você vai passar dividindo do mesmo jeito. Então, K vale 120. Beleza? E aí? Eu não quero o valor de K. O K é para me ajudar a encontrar o X, o Y e o Z. Aí o que eu faço? Eu volto aqui para essas equações, ó, que estão aqui em cima. Então, quanto é que vale o X? É o dobro de K, ou seja, é o dobro de 120. Quanto é o dobro de 120? 240. Quanto é Y? É o triplo de 120, que é 360. E quem é Z? É o quíntuplo de 120, que é quanto? 600. Beleza? Muita gente vai dizer, professor, mas o outro método é mais fácil. Quando é diretamente proporcional, todos os dois são fáceis, assim, são métodos mais curtos. Para o inversamente proporcional, a gente vai verificar que esse método aqui ele é melhor. Ele dá menos trabalho. Então, eu aconselho que você encontre um padrão para você não ficar resolvendo uma de um jeito e outra de outro. Então, se eu pudesse dar uma dica, resolva todos desse método aqui, que fica mais fácil. Mas se você quiser usar o outro, sem nenhum problema. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Qual foi o método que vocês preferiram? Escreve aí, o primeiro ou o segundo? O que vocês acham que ficou melhor, o primeiro método ou o segundo? Para eu passar para outra questão aqui. O primeiro, né? Como eu falei, eu já estou vendo aqui o primeiro. Como eu falei, para diretamente proporcional, o primeiro muita gente vai preferir porque você usa a propriedade, né? Então é mais fácil. Para o segundo, pode ser que, para o caso de inversamente proporcional, pode ser que muita gente prefira fazer do outro método. Mas escolha aquele método que você achou mais fácil. Então vamos fazer a próxima questão aqui. A outra questão é assim, ó. Os 3 jogadores mais disciplinados de um campeonato de futebol amador irão receber um prêmio de 3.340, rateados em partes inversamente proporcionais. Ó, nesse caso aqui, nós já temos um problema de... Nós já temos aqui um problema de inversamente proporcionais, certo? Ou seja, os jogadores cometeram 5 faltas, 7 faltas e 11 faltas. Qual a premiação referente a cada um deles respectivamente? O que ele quer dizer aqui? Se é inversamente proporcional, o que eu entendo? Inverso. Que quanto mais faltas o cara fez,
menos ele recebe. Então, o cara que fez 11 faltas vai receber a menor parte do que o cara que fez 5 faltas. Certo? Quando é direto, não. Se vocês pegarem a questão anterior, quem foi que recebeu a maior parte? Foi aquele que foi diretamente proporcional a 5, porque é direto. Então, quanto maior a parte, maior o valor. Aqui é o contrário. Quanto maior a parte, menor vai ser o valor que ele recebe. Então, se ele fez mais faltas, ele recebe menos. Ok? A montagem é exatamente igual à outra. São 3 pessoas de novo. Então, eu quero saber a parte de cada um. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Como é que vai ficar aqui? O primeiro recebe X, o segundo recebe Y, o terceiro recebe Z. Os 3 juntos vão receber 3.340. Como não tem centavos, você pode botar só 3.340, não precisa botar mais nada. Beleza? E aí agora vem a montagem. Como é inverso, o primeiro eu vou montar assim, ó. X é inversamente proporcional a 2. Perdão, a 5. Se fosse direto, já está dizendo, ó, direto, eu vou aqui e coloco 5 direto. Mas aqui eu não vou colocar o 5, eu vou colocar o inverso de 5. Que é o inverso? Quando você pega a fração, por exemplo, 2/3, o que é o inverso? É 3 sobre 2, que é só você trocar a posição do numerador com o denominador. Aqui é como se fosse 5 sobre 1. Certo? Então, o inverso vai ser 1 sobre 5. Ok? Aí o segundo você tem y é inversamente proporcional a 7. Aí você coloca o inverso de 7, que é 1 sobre 7. Beleza? E z, que é inversamente proporcional a 11. Então você coloca 1 sobre 11. E aí, ó, igual. Certo? Dá para usar aquela propriedade tranquilo. Você pode fazer também tranquilo aqui a propriedade, ó. Então, o que você vai fazer? Somar os 3 de cima. Então, x mais y. Para quem disse que preferiu o primeiro método na questão anterior. X mais y mais z sobre 1/5 mais 1/7 mais 1 sobre 11. E aqui embaixo é onde vem a dificuldade. E aí é onde dá o maior trabalho para quem vai fazer pelo primeiro método. Que não vai ter muita diferença do segundo método na relação de que você vai ter que fazer uma operação com fração também. Só que aqui pode gerar uma certa dificuldade quem vai fazer por esse método. Mas também dá para fazer. Eu vou fazer pelos dois de novo e aí vocês escolhem. Beleza? Em cima, eu já sei que dá quanto? X mais y mais z vai dar 3.340. E embaixo, quanto é que dá? Se você está com dificuldade de somar a fração ou subtrair, eu coloquei também um vídeo lá na página do Instagram e eu já comentei em sala. Você pode fazer pelo método que a gente chama de método da borboleta. Você não precisa se preocupar com MMC aqui, certo? Você vai fazer o seguinte, ó. 1/5 mais 1 sobre 1 sobre 7. Beleza? Como é que você vai fazer essa soma de fração? Você vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar aqui embaixo, ó. 7 vezes 5, 35. Beleza? Vai multiplicar aqui, ó. Aqui. E vai multiplicar aqui. Beleza? Então aqui vai ficar 7 vezes 1, que é 7. E 5 vezes 1, que é 5. Certo? E aí você vai, ó, somar os dois. 7 mais 5 dá 12. Certo? Então, ó, 1/5 mais 1/7, eu multiplico 5 vezes 7, que é 35.
multiplico 7 vezes 1, que é 7, e 5 vezes 1, que é 5. 7 mais 5, 35. Perdão, 7 mais 5, 12. Tá certo? E onde é que está o 1 sobre 11? Aí o 1 sobre 11, eu repito ele aqui e faço o mesmo processo. Ó, mais 1 sobre 11. Certo? E faço o mesmo processo. O mesmo processo. Ó, não preciso trabalhar com MMC não. Só o mesmo processozinho aqui. Ó. Então vai ficar o quê? Ó? 35 vezes 11. Certo? Vou botar de outra cor aqui. E aí multiplica aqui também. Ó. Multiplica aqui. E multiplica aqui. Certo? Nem precisa, viu, Vitor? Desculpa, Jucimara, nem precisa usar MMC quando você vai somar a fração, mas se você quiser usar, não tem problema, tá? Mas não precisa. É uma técnicazinha que é mais rápida, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, 35 vezes 11, voltando aqui, 35 vezes 11, certo? E vou fazer aqui 11 vezes 12, 35 vezes 1, tá bom? Então vamos fazer aqui 35 vezes 11, vai dar um total de 385. Aí aqui, ó, 11 vezes 12 dá 132. E 35 vezes 11, vezes 1, perdão, que dá 35. 132 mais 35 vai dar 167. Beleza? E aí agora, ó, essa soma toda deu quanto? 167 sobre 385. 167 sobre 385. Então aqui, ó, 167 sobre 385. Beleza? Como aqui é vídeo, vai ficar gravado tudo, vocês podem pausar depois e relembrar. Eu vou apagar essa parte de baixo aqui só para a gente ganhar espaço. Tá? Eu vou apagar aqui esse cálculo que nós fizemos. Então aqui o que eu tenho agora? Ó? 3.340 dividido por 167 sobre 385. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de duas frações. Então o que eu faço? Conservo a primeira, 3.300. Aqui não vai dar não, deixa eu colocar aí embaixo. Aqui. Aqui vai dar o seguinte, ó, vou colocar aqui embaixo, tá? Repete a primeira, 3.340, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? É 385 dividido por 167. Beleza? Geralmente essas questões elas são feitas para que esse número aqui seja um múltiplo desse que está aqui embaixo. E se você observar, ó, 167 é a metade de 344. Se você fizer aqui, ó, 167 é a metade de 334, perdão. Então, se é a metade, 334 dividido por 167 daria 2. Só que não é 334, é 3.340. Eu coloco esse zero aqui, ó. Certo? E aí agora é só finalizar, né? 385 vezes 20. Ou no caso, 385, o dobro e acrescento zero. Tá certo? Então, vezes 2 dá 770, o dobro, né? Então vai dar 7.700. Beleza? O que é isso aqui? É a constante de proporcionalidade. Ó. Isso aqui seria aquele nosso casinho que a gente chama, né? A constante de proporcionalidade. Então, o que eu tenho que fazer? Essa fração tem que ser igual a 7.770. Essa fração tem que ser igual a 7.770. E essa fração tem que ser igual a 7.770. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, de novo, como o nosso espaço aqui está curto, deixa eu ver, acho que eu consigo descer um pouco aqui. Acho que aqui embaixo talvez caiba. Então vamos para cá.
Ó, então, ó, x está para 1/5 tem que ser igual a 7.700, certo? Falei 7.770, né, eu acho. Não, 7.700. E aí, o que que nós temos aqui então? O y, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. O y vai ser o y para, né, 1/7 igual a 7.700. E o z eu vou botar aqui em cima, porque eu acho que não vai dar espaço. Então o que você vai fazer? Você vai passar esse 1/5 multiplicando aqui, certo? Então você vai ter, ó, x não vai dar aqui não, deixa eu apagar isso aqui. X é 7.700 multiplicado por 1/5, certo? Então esse 1/5 eu passo multiplicando, beleza? Passo 1/5 todo multiplicando. Então aí o que que eu faço? 7.700 dividido por 5, né? Porque 7.700 dividido por 1, ou vezes 1, dividido por 5. Então é 7.700 dividido por 5. 7.700 dividido por 5 é só você fazer o dobro de 7.700 e voltar uma casa, certo? Quem é o dobro de 7.000? O dobro desse número, na verdade, né? 7.700. É 15.400. Aí você volta uma casa, vai dar 1.540. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui embaixo para fazer o y, tá? Lembrando que vocês têm isso gravado, é só voltar e anotar depois. Então, você vai ter aqui, ó, y está para 1/7 igual a 7.700. Aí o que você faz? Mesma coisa. Y é 7.700 vezes 1/7. 7.700 dividido por 7 vai dar 1.100. Beleza? E aí, então nós achamos o outro foi 1.540, esse aqui foi 1.100, né? Então deixa eu anotar aqui em cima. O x vai ser 1.540. O y vai ser 1.100. Né? Aí se você não quiser repetir esse procedimento, você pode somar esses dois e ver quanto é que falta para chegar em 3.340, que seria o z. Tá? Se você não quiser repetir o procedimento, é um cálculo que você pode fazer também. Você não precisa fazer 3 vezes o cálculo, você faz só 2 e aí você vê quanto é que falta para fechar o começo lá. Tá? Então aqui eu vou fazer z está para 1 sobre 100, ou perdão, 1 sobre 11, né? Igual a 7.700, certo? Então o z vai ser 1 sobre 11 vezes 7.700, ou 7.700 vezes 1 sobre 11, dá no mesmo. Então dividido aqui vai dar o quê? 700, né? Ok? Então tem o x 1.540, y 1.100 e z 700. Antes de eu comentar aqui o outro método, ficou alguma dúvida? Digam aí para a gente esclarecer aqui antes de eu comentar a outra forma de fazer. Escrevam aí se tem alguma dúvida em alguma parte. Pronto. Ó, então vocês viram que geralmente a inversa não é que ela é difícil, ela é extensa. Né? Ela acaba sendo muito extensa porque você envolve soma de frações. Se você fizer por esse método aqui, você vai ter uma divisão de fração, né? Que foi o caso que nós fizemos aqui, ó, nessa parte, que é uma divisão de fração. E depois eu tenho que voltar para cá para poder descobrir qual é o
o valor, né, para descobrir quais são os valores. Eu vou fazer de novo pelo outro método, e aí eu vou dar uma dica que talvez possa facilitar, certo? Que é o seguinte, ó. Presta muita atenção aqui agora. Que aí pode ser que você consiga memorizar isso de uma forma um pouco mais fácil. E na hora que você for fazer os problemas de direta e inversa, você ao invés de preferir fazer pelo primeiro método, você passa a fazer pelo segundo. Com a seguinte dica, ó. Presta muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar essa fração como exemplo aqui, x para 1/5, certo? E olha o que que acontece, ó. X está para 1/5, certo? Bom, isso aqui não é uma divisão de fração? Então olha o que que acontece. Eu conservo a primeira, que é o x, e multiplico pelo inverso da segunda, que nesse caso, o inverso de 1/5 é 5 sobre 1. Ou melhor, é só 5, né? Porque 5 sobre 1 é 5. Se o inverso de 5 é 1/5, é porque o inverso de 1/5 é 5. Tranquilo? Então, x vezes 5 vai dar 5x. Tá certo? O que que eu quero com isso? Eu quero te ensinar aqui uma dica, ó. Eu vou apagar isso aqui. Certo? Se você quiser, faça sempre pelo aquele segundo método que eu ensinei, que é achar o valorzinho de k lá. Certo? Você usa o k. Pelo menos, se você quiser fazer só por aqui, já dá mais rápido. Então, o que você vai fazer é o seguinte, ó. Quando for diretamente proporcional, você vai pegar a variável e dividir pela grandeza. Então, se você voltar pela questão anterior, a gente fez x dividido por 2, x dividido por 3, x dividido por 5. Aqui, por exemplo, se fosse diretamente proporcional, eu ia fazer x dividido por 5, x dividido por 7, x dividido por 11. A dica agora é a seguinte. Quando for direta, você divide. Quando for inversa, você multiplica. Você vê que aqui está vendo? Ó, o 5 multiplicou pelo x, porque é inversa. Se fosse direta, ia ficar o x dividido pelo 5. Então, quando for inversa, você vai escrever da seguinte forma. Ó. Você vai escrever assim. Inversamente proporcional a 5. Então, você vai escrever 5 vezes x. Não é uma proporção? Tem que ter igualdade. Continua tendo que ter igualdade. Por mais que não tenha fração, mas é uma igualdade. Certo? A segunda é inversamente proporcional a 7. Então, você vai escrever 7 vezes y. E a terceira é inversamente proporcional a 11. Então, é 11 vezes z. Certo? Ok? E o que nós temos que fazer aqui? Descobrir o valorzinho de k. Lembra que nós fizemos na outra? Descobrir o valorzinho de k. Então, eu venho aqui, ó, igualo a k. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Vai ficar o seguinte, ó. 5x tem que ser igual a k. 7y também tem que ser igual a k. E 11z também tem que ser igual a k. Certo? Ok? O que a gente vai fazer? Isolar, né? O x, o y e o z e botar todo mundo em função de k. Então, ó, como é que vai ficar aqui? X é igual k. Esse 5 está multiplicando, eu passo dividindo, né? Então, vai ficar k sobre 5. O y vai ficar o quê? K sobre 7. E o z vai ficar quem? K sobre 11. O que foi que nós fizemos na outra? A gente pegou isso aqui e substituiu nessa equação. Ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou substituir nessa equação aqui. Ó. Então, quem é x? É k sobre 5. Né? Então, vamos lá. Quem é x? Vou trazer para cá. X é k sobre 5, né? Então, vai ficar k sobre 5 mais... Quem é y? K sobre 7 mais... Quem é z?
K sobre 11 tem que ser igual a 3.340. Tranquilo? Aí muita gente vai dizer o seguinte, professor, mas aí eu vou cair numa soma de fração do mesmo jeito. Vai, não tem como você escapar. Mas não vai precisar, talvez, daquilo tudo que você fez ou daquela confusão toda que você fez. Né? Na verdade, é um método muito parecido com o outro, só que um é mais organizado do que o outro, as ideias ficam mais organizadas do que o outro. Essa soma aqui a gente já fez, certo? Professor, mas a outra era 1/5, 1/7 e 1 sobre 11. Não tem problema. Eu vou começar a fazer ela aqui só para vocês verem, mas é a mesma coisa. Ó. É como se fosse K sobre 5 mais K sobre 7. Vai dar a mesma coisa, gente. Ó. Você vai ter aqui a mesma coisa. Ó. 5 vezes 7, que é 35. Aí você vai multiplicar aqui, ó, 7 vezes K, dá 7K. E 5 vezes K, que dá 5K. 7K mais 5K dá 12K. A diferença da outra soma que a gente fez é que não tinha esse K. Mas vai dar a mesma coisa. Ó. Mais K sobre 11. Certo? Vai dar a mesma coisinha que a gente fez na outra. 35 vezes 11 dá 385. Aí aqui, ó, 12K vezes 11, certo? Vai dar o quê? Vai dar 132K e 35 vezes K, certo? Que vai dar 35K. Ok? Bom, aí aqui somando, vou ter a mesma coisa do outro, né? Vai dar 167K, certo? Vai dar basicamente o mesmo probleminha da outra, tá? Deixa eu só... Estão me ouvindo ainda? Caiu. Então vamos lá. Então observa aí que nós tivemos o mesmo resultado de soma, né? 167K sobre 385, é a mesma coisa, certo? E aí, ó, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, essa somazinha que está aqui, eu já sei que ela vai dar 167K dividido por 385 tem que ser igual a 3.340. Tá beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse 385 que está dividindo, vai passar multiplicando. Vai pegar esse 167 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você vai ter K é igual a 3.340 multiplicado por 385 e dividido por 167. Observe, gente, que é o mesmo cálculo que nós fizemos na outra. Ó, 3.340 dividido por 167, que é 20, e 20 vezes 385. É o mesmo cálculo que nós fizemos na outra. Isso aqui vai dar 7.700. Certo? Aí você vai voltar, depois que você fizer esses cálculos aqui, que você achar o K, que é 7.700, você vai voltar para cá, ó, para esses termos aqui, ó, e vai substituir. Então, quem vai ser o X? Vai ser 7.700, que é o K que a gente encontrou, dividido por 5. Quem vai ser o Y? Vai ser 7.700
dividido por 7. E quem vai ser o Z? Vai ser 7.700 dividido por 11. Aí a gente já sabe, né? Aqui quanto é que deu? 1.540. Aqui deu 1.100. E aqui deu 700. Tá certo? Então, é uma forma melhor de organizar as ideias. Eu vou colocar depois mais uns 2 exemplos. Posso até colocar lá no grupo de vocês, disparar assim, 2 exemplos. Um de cada um de novo, para vocês treinarem como fazer. Certo? Aí vocês podem até treinarem como fazer esses dois. Mas, ó, se você seguir essa dica de fazer pelo K, fazendo pelo que eu ensinei aqui, que seria o seguinte, ó. Eu até coloquei, se vocês quiserem reproduzir, aquela lista de exercícios que nós fizemos, a primeira lista de razão e proporção, tem, se eu não me engano, 4 exemplos de diretamente inversamente proporcional. Tem 2 de cada. Eu fiz 2 em sala, aí na aula seguinte a gente voltou e fez 2 de novo. Vocês podem repetir esses 2, fazer os 2 de novo. Mas eu vou colocar mais, vou procurar mais aqui e vou entregar para vocês treinarem. Mas você pode seguir essa dica que eu falei, que é a seguinte: quando for diretamente proporcional, você coloca dividindo pela grandeza, certo? Ou no caso a grandeza dividindo pela parte. Quando for inversamente proporcional, você coloca multiplicando, certo? E aí você pode fazer com esse métodozinho das equações, que vai ficar mais fácil. Eu acho que vocês vão errar menos. É uma dica que talvez seja até melhor para vocês fazerem, tá? Então, seria basicamente o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui um problema também. Seria como se fosse assim, ó. Vamos dizer que eu coloco, tá, um determinado problema, você pega um determinado problema e ele diz o seguinte: as partes que você deve dividir, vamos dizer que as partes sejam, sei lá, 2, 4 e 8. Um exemplo, tá? Aí você vai prestar atenção no seguinte, ó. Se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional, certo? Se for diretamente proporcional, você vai montar assim, ó. Primeira parte, vamos dizer que é x, y e z, certo? Então, 3 partes. Você vai montar x está para 2 diretamente, ó, divide, certo? Diretamente divide. X para 2, assim como y para 4, assim como z para 8. Tudo isso tem que ser igual a k, que é o que você quer encontrar. Aí o que você faz? X sobre 2 igual a k, y sobre 4 igual a k, z sobre 8 igual a k. E coloca todo mundo em função de k e substitui na equação da soma que a questão lhe dá. Tranquilo? Quando for inverso, você ao invés de colocar dividindo, você vai colocar multiplicando. Você vai colocar 2 multiplicado pela primeira parte, assim como 4 multiplicado pela primeira parte, assim como 8 multiplicado pela primeira parte, certo? Ou pela parte, no caso. Tudo isso também tem que ser igual a k. E aí faz a mesma coisa. Esse igual a k, esse igual a k, esse igual a k. Coloca todo mundo em função de k, substitui na equação. Beleza? Foi claro? Ok. Maravilha. Ah, pronto. Vamos para o próximo exemplo. Vamos fazer o seguinte, ó. Para não ficar muito cansativo, a gente faz aqui até a parte de regra de 3, certo? E aí marcamos
uma próxima aula, um próximo encontro, que aí a gente perde menos tempo, já faço mais organizado. Se vocês gostaram, a gente pode fazer de novo por esse aplicativo, porque ele é mais rápido, é prático, facinho. No celular de vocês mesmo vocês conseguem assistir, isso é bom. E aí a gente já não perde tempo, já faz direto com ele, tá certo? Aí a gente faz uma próxima aula, porcentagem. Então hoje a gente faz até regra de 3 composta e na próxima aula a gente faz porcentagem. O que vocês acham? Fica menos cansativo, né? A gente já vai aí, acho que para quase uma hora de live, né? Bom, pronto. Fica menos conteúdo e acho que fica bom para vocês revisarem, que aí vocês pegam essa lista e já faz de novo, pega problema, faz de novo, tá? Eu vou arrumar umas outras listas e passar para vocês, mais completa também. Bom, então vamos pro próximo probleminha aqui, ó. Um automóvel percorre 380 km em 5 horas. Quantos quilômetros percorrerá em 7 horas, mantendo a mesma velocidade? Então, nós temos um problema que envolve duas grandezas, né? Quais são as grandezas que são envolvidas aqui? A gente tem a distância, que foi dada em quilômetro, né? E nós temos o tempo, que foi dado em horas. E a pergunta é quantos quilômetros você vai percorrer nesse intervalo. Então, nesse caso, trata-se de uma regra de 3 simples, né? Porque eu só tenho duas grandezas. Então, vamos montar aqui o nosso problema. Ó. Um automóvel percorre 380 km. Então, a gente tem aqui a distância, que foi dada em quilômetros, certo? E tem o tempo aqui, que foi dado em horas, certo? Então, vai ficar o seguinte. 380 quilômetros, eu gasto 5 horas. Quantos quilômetros eu vou precisar, né? Ou quantos quilômetros eu vou percorrer em 7 horas, certo? O que eu tenho que sempre lembrar? Quando eu vou fazer um problema de regra de 3, eu preciso descobrir se essas grandezas que estão sendo relacionadas, se elas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Cuidado para não confundir com os problemas que nós acabamos de fazer. Lá era divisão proporcional. Você pegava um valor e dividia em partes proporcionais. Aqui são grandezas. O que é grandeza? É o que eu uso para medir, o que eu uso para contar. O que eu estou usando para contar aqui? Distância e tempo. Essas são grandezas. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando elas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo. E quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando um aumenta e a outra diminui, né? Exemplo, velocidade e tempo são inversas. Por quê? Quanto maior a velocidade, menor o tempo, certo? Então, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que analisar. Essas grandezas, elas são diretas ou elas são inversas? Então, o que eu faço? Eu faço uma pergunta. Se eu aumentar isso, o que acontece com isso? Então, por exemplo, se eu aumento a distância, eu preciso de mais tempo ou de menos tempo? Ou seja, eu aumento o tempo ou diminuo o tempo? Então, quanto maior for a distância, maior é o tempo ou menor é o tempo? Como eu não estou falando de velocidade, é como se a velocidade fosse a mesma. Você imagina que eu vou a 100 km daqui para Recife e vou a 100 km daqui para São Paulo. Onde é que eu gasto mais tempo? Daqui para São Paulo, porque a distância é maior. Então, quanto maior for a distância, maior é o tempo. Então, quanto mais distância, mais tempo. Então, se eu aumento as duas, ó, mais distância, mais tempo, eu tenho uma regra direta. Ou seja, na hora que eu for montar, eu vou montar a minha regra do jeito que eu estou visualizando aqui. Ó. 380 está para x, assim como 5 está para 7. Beleza? E aí, ó,
de novo, proporção, produto dos meios, produto dos extremos. Então aqui eu vou ter, multiplicando aqui, né? O que eu vou ter então? 5 vezes x vai dar 5x e 7 vezes 380. Se você não quiser multiplicar, você pode deixar só armado. 380 vezes 7. Tá? Porque aí depois quando você passar o 5 dividindo, pode ficar mais fácil para dividir. Então x vai ser igual a 380 vezes 7. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Dividido por 5. Beleza? E aí agora eu vou simplificar. Ó, como é multiplicação, eu posso pegar 380 e dividir por 5. Então eu pego aqui, ó, 380 dividido por 5. Beleza? Como é que divide por 5? Dobra e volta uma casa. Qual é o dobro de 380? O dobro de 380 é 760. Você volta uma casa, vai ficar 76. Beleza? 76 vezes 7, quanto é que vai dar aí? Vou multiplicar aqui. 76 vezes 7 vai dar 532. Beleza? Então, em 5 horas, ele vai percorrer 380 km. Em 7 horas, 532. Tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Bem facinho, né? Ótimo. Então vamos aqui para a questão seguinte, questão 7. Acho que a partir da questão 8 já é porcentagem, né? Então a gente para na questão 7, fica faltando a 8, a 9, a 10 e a 11. Então a última questão que nós vamos fazer é essa aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos... Opa, está faltando um texto aqui. Deixa eu só pegar o texto aqui, gente. Que alguma coisa aconteceu. Está saindo o texto. Então vamos continuar aqui com a questão 7 para a gente encerrar e aí na próxima live que a gente fizer a gente vai para a parte de porcentagem. Tá? Então aqui diz o seguinte, ó. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, então o ritmo aqui não é uma grandeza. Alguns problemas colocam o ritmo como grandeza, não é o caso aqui, tá? Determine a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo. Então vamos ver. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis, tal. Aí ele fala que 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias trabalharam 3 horas diárias e arrecadaram 12 quilos de alimentos. Então vamos escrever aqui quais são as nossas grandezas, né? Aqui nós vamos ter, ó, a quantidade de alunos, certo?
nós vamos ter aqui a quantidade de dias que eles trabalharam, certo? Nós vamos ter a quantidade de horas por dia que eles trabalharam, certo? E aí nós vamos ter também o quilo, né? A quantidade de alimento que eles foram arrecadados, né? Beleza? Então, quantos quilos de alimento foram arrecadados? Então, vamos lá. Preenchendo aqui, ó, 20 alunos, certo? Nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas por dia, conseguiram arrecadar 12 quilos, certo? Lembrando que aqui no caso, o alimento está em quilo, certo? Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se o ritmo de coleta tenha se mantido constante, determine a quantidade de alimentos arrecadados. Ou seja, muita gente erra, porque quando pega aqui, ó, nesses 30, coloca aqui 30. Não é. 30 novos alunos. Então agora a coleta vai ser feita por 50 alunos. Porque tinha 20, somaram-se 30 e agora o grupo tem 50. Esses 50 passaram a trabalhar 4 horas por dia, certo? Nos dias restantes, ó, nos dias, aqui outra coisa muito importante, ó, nos dias seguintes até o término da campanha. A campanha aqui no começo diz que tem 30 dias. Então, se eles trabalharam 10, faltam 20. E a pergunta é, ó, a quantidade de alimentos. Então, eu vou chamar de X. Beleza? Ok? Bom, aí agora vem aquele processo para a gente saber se essas grandezas aqui, ó, todas elas são diretas ou inversas. Lembre-se sempre que a comparação tem que ser feita utilizando o seguinte, a variável que tem o x, beleza? Então sempre é o que tem o x com os demais. Então eu vou fazer aqui, ó, a quantidade de alimentos com a quantidade de horas por dia. A quantidade de alimentos com dias. E a quantidade de alimentos com alunos. Ok? Então a ideia é essa. Bom, quando você faz com duas, é como se as outras fossem desprezadas. Então não importa. Então vamos começar aqui, ó. Dias, horas por dia e alimentos. Qual a pergunta que eu faço? Sempre é assim, ó. Se eu aumento isso, o que acontece com isso? Porque se as duas aumentam, então eu tenho regra direta. Se uma aumenta e a outra diminui, eu tenho inversa. Então, ó, se eu aumento, você pode fazer a pergunta de qualquer um, certo? Então, por exemplo, se eu aumento o número de horas que eu trabalho, eu consigo arrecadar mais alimento ou menos alimento? Quanto mais horas eu trabalho, mais alimentos eu arrecado. Então, quanto mais horas eu trabalho, mais alimentos eu arrecado. Então, se eu aumento o número de horas, eu aumento a quantidade de alimento arrecadado. Então, nesse caso, eu tenho uma relação direta. Certo? Ok. Agora eu esqueço isso, esqueço alunos e vou fazer dias com alimentos. Observe que vai ser direta também. Por quê? Quanto mais dias eu trabalho, mais alimento eu arrecado. Então, se eu aumento o número de dias, eu aumento a quantidade de alimento arrecadado. Então, se em 10 dias eu consigo 12 quilos, se eu aumentar para 20, eu vou conseguir mais alimento. Então, ó, também é uma relação direta. Beleza? Agora esqueço as duas do meio e vou fazer aluno com alimento. Lembre-se sempre que é as demais grandezas com a que tem o x. Certo? O que eu faço de novo? Quanto mais alunos, eu arrecado mais alimento ou menos alimento? Quanto mais alunos, mais alimento é arrecadado.
Se eu aumento o número de alunos, eu aumento a quantidade de alimentos. Se 20 alunos conseguiram arrecadar 12 quilos, 50 alunos vão conseguir arrecadar mais. Então, também é uma relação direta. Beleza? Aí agora vem o seguinte. Como é que eu vou montar a minha grandeza? Sempre você monta da seguinte forma. Mantenha a grandeza do x no primeiro membro, certo? Então aqui eu repito, ó, 12 está para x, beleza? Igual. Como todas as outras são diretas, então eu não vou mexer em nada, não vou inverter nada. Caso alguma dê inversa, o que a gente tem que fazer? Escrever o contrário, né? Inverter. Né? Se aqui fosse inversa, por exemplo, na hora de colocar aqui, eu não ia colocar 3 para 4. Ia colocar 4 para 3. Certo? Bom, então aí como é que fica? Vamos lá. Todas as grandezas que sobram, o que eu vou fazer com elas? Eu vou multiplicá-las. Certo? Todas essas que sobram, eu vou multiplicar. Então aqui, ó, 3 para 4 vezes 10 para 20 vezes 20 para 50. Certo? E aí, como é multiplicação, você pode dar uma melhoradazinha, simplificar alguma coisa. Se você não quiser, é só multiplicar os 3 números de cima, multiplicar os 3 números de baixo. Lembrando que multiplicação de fração não tem MMC, tá, gente? Não tem. Só multiplicar é multiplicar. Não tem o que fazer, não. Certo? Mas aqui eu posso, ó, simplificar por 10. Então, tiro um 0, tiro outro 0. Posso simplificar por 10 de novo. Tiro um 0 e tiro outro 0. Certo? Como é uma multiplicação, se você quiser, você ainda pode fazer o seguinte, ó. Esse 2 eu posso simplificar com esse 2. Por quê? Porque se esse 2 estivesse aqui e esse 5 estivesse aqui, dava no mesmo. E na mesma fração eu poderia simplificar. Então eu posso pegar, ó, esse 2 e simplificar com esse 2. Faço 2 dividido por 2, que vai dar 1, né? E aqui também vai ficar 1. Ok? E aí o que sobra para a gente? Vamos fazer aqui, né? 12 está para x, assim como 3 vezes 1 vezes 1, que é 3, né? E 4 vezes 1 vezes 5, que é 20. Aí é só fazer aqui meios pelos extremos, né? Então 3 vezes x vai dar 3x, 20 vezes 12 dá 240. Certo? Ok. Passa o 3 dividindo, né? 240 dividido por 3, eu vou ter um x igual a 80. Beleza? Nesse caso aqui, eu tenho um x igual a 80 quilogramas. Tranquilo? Gente, alguma dúvida? Perguntas? Digitem aí. Tranquilo? Então vamos fazer como a gente tinha combinado, né? A gente para hoje aqui nessa parte de razão, proporção, regra de 3 simples e composta. E aí na próxima live a gente pode ver um dia melhor aí de novo, né? Se decidirem, pode até colocar lá no grupo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer amanhã de novo, já para fechar só as questões que faltam, que são as questões de porcentagem. Aí a gente faz, eu vou organizar melhor aqui. Eu acho que eu tive um problema no meu roteador, mas como eu tenho outro roteador, eu vou dar um jeito para que não caia de novo. Tá bom? Aí vocês decidem lá se vocês querem fazer amanhã para a gente finalizar. Certo? Gente, valeu, bons estudos e até mais.